Gravação iniciada. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Hoje, dia 30 de outubro de 2025. Sou Ramon Arnone, estou na presidência da sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Meus colegas Dr. Luiz Erhard, doutora Sulamita Layon, Dr. Marco Silvestre, em substituição do Dr. Marco Teixeira, doutora Aline, pela representação fiscal, e dou início à sessão anunciando, inicialmente, a retirada de pauta do processo 5035-356 de minha relatoria. Estou devolvendo o processo para a pauta. Não temos sustentação oral referente a esse processo. Então, pelo esse voto, nesse momento, já coloco na próxima sessão. Em continuidade, nós temos um segundo processo na pauta de hoje, processo 426.571 da Interfood Importação Limitada, é um processo de relatoria da doutora Sulamita Layon, é um pedido de retificação de julgado. Nós temos a doutora Alessandra Scher pelo contribuinte. Doutora Alessandra, bom dia. Bom dia, presidente. Como vai? Tudo Alessandra, bem. o processo de relatoria da doutora Sulamita, eu questiono se a senhora dispensa a leitura completa do relatório. Dispenso, sim. Obrigado. Doutora Sulamita, tem a palavra para uma breve... Bom dia, tem a palavra para uma breve exposição do caso. Bom dia, obrigado, presidente. Bom, aqui se trata de um auto de infração pela exigência de CMS por ter deixado de pagar em decorrência de ter indicado o estado de Goiás como o destino das mercadorias que teriam saído do território paulista, né? Como a recorrente não logrou êxito em demonstrar que as mercadorias foram destinadas ao estado de Goiás, foi mantida a exigência do auto de infração e agora foi por unanimidade, né? E aí foi interposto agora o pedido de retificação de julgado. Doutora Sulamita. Doutora Alessandra, a senhora tem as palavras para a sustentação oral por 15 minutos. Obrigada, presidente. Bom dia, ilustres julgadores. Eu vou ser bem breve. O pedido de retificação de julgado, ele se refere a 2 pontos do acórdão. O primeiro, ele trata da questão da base de cálculo da multa autuada, que no caso incidiu sobre o valor da operação. E a discussão aqui é se inclui ou não o valor do IPI na base de cálculo do valor da operação para fins de apuração da multa. Né? Nos termos do artigo 2483, parágrafo 1º da lei do ICMS, o IPI só se inclui se tratar de uma venda destinada ao consumidor final. E o que não acontece é que, no caso, porque todas as notas fiscais elas foram emitidas tendo por destinatário 2 empresas que são comerciais atacadistas. Então, elas compraram, são bebidas, elas compram essas bebidas e revendem. Né? Essas empresas estão sediadas no estado de Goiás. Mas, no acórdão recorrido, objeto aqui do PRJ, constou como adiantado pela doutora Sulamita, que não haveria a comprovação de que essas operações de fato se destinaram ao consumidor final. Por quê? As notas fiscais foram desclassificadas pelo fisco, sob a alegação de simulação, e assim não se saberia, não teria como se saber qual foi o destino final dessas mercadorias. Mas o que acontece é que a própria fiscalização, quando ela lavrou o auto de infração, ela não questionou a destinação das mercadorias. A motivação do auto de infração é que as mercadorias não chegaram a sair do estado de São Paulo, mas o que consta nas notas fiscais, apontando como destinatários empresas comerciais atacadistas para revenda, né, adquirindo para revenda, isso o próprio fisco não contesta. E um outro ponto que reforça essa destinação é a própria quantidade das mercadorias adquiridas nas notas fiscais. Então, por exemplo, tem uma nota aqui que é a número 330.651, juntada às folhas 84. Ela contém uma quantidade de 20.160 garrafas. Quer dizer, pela quantidade não só dessa nota fiscal, como de todas as notas fiscais, pelas quantidades adquiridas, é muito
fácil, né, se concluir que se trata de uma venda para revenda e não para consumo, né? Essa quantidade é muito grande, não compatível com uma venda para consumo. Mas, de todo modo, ainda que assim não fosse isso, é uma questão que até não estava no PRJ, mas eu vou trazer aqui, justamente por ser desconhecido o destino dessas mercadorias, né, como constou no acórdão recorrido, como nós estamos falando aqui de matéria de penalidade, né, nos termos do artigo 112 do CTN, a presunção que deveria prevalecer aqui não deveria ser de que essas mercadorias não foram para para revenda e sim para consumidor final, né? Quer dizer, há uma presunção que milita a favor do contribuinte porque ele tem notas fiscais cujos destinatários são pessoas jurídicas e então, em matéria de penalidade, deve prevalecer a presunção de que a informação que contém nas notas fiscais que é uma venda para revenda é correta, né? Se não se sabe o destino, então julga-se a favor do contribuinte conforme consta nas notas fiscais. E assim, a multa pode ser reduzida, né? Retirando-se, excluindo-se o valor do IPI da base de cálculo da multa. É só isso que a recorrente requer aqui, que seja, ok, mantida a multa, mas que ela seja calculada nos termos da lei e que retire-se aqui o IPI da base de cálculo da multa. O segundo ponto é com relação à súmula 10, a aplicação da súmula 10. Foi corretamente aqui aplicada a súmula 10 para se limitar os juros, tanto sobre a multa quanto sobre o imposto à taxa Selic, mas não foi esclarecido que essa limitação incide também nos juros que incidem sobre a atualização da base de cálculo da multa. Né? Então, como se sabe, esse valor é bastante significativo aqui, a título de atualização da base de cálculo da multa, ela acaba crescendo bastante com esses juros acima da Selic. Então, o segundo ponto aqui do PRJ é só que se esclareça que a limitação da Selic é também para os juros que incidem sobre a atualização da base de cálculo da multa. Então, são esses os pontos e eu agradeço a atenção e me coloco à disposição. Obrigado, doutor Alessandro. Doutora Sulamita tem a palavra para a leitura do voto. Obrigado, presidente. Vou passar a leitura do voto. Tocante ao primeiro equívoco apontado pela recorrente, não se verifica erro de fato na decisão recorrida. Registre-se que, conforme dispõe o artigo 24, parágrafo 1º, item 3 da Lei Estadual 6374 de 89, montante do IPI integra a base de cálculo do ICMS, exceto quando a operação ocorre entre contribuintes e se destina à revenda e industrialização, situação que não foi comprovada pela defesa na presente controvérsia. Considerando que as notas fiscais foram desclassificadas por simulação e que não se identificou o real destino das mercadorias, decidi aquela feita pela manutenção da exigência fiscal e pela legitimidade da inclusão do IPI na base de cálculo da multa. Diferentemente do quanto alegado pela recorrente, o fato de as empresas Estrela Maior, Produtos de Alimentos Eireli e Premium Comércio de Produtos de Uso Pessoal Limitada possuírem inscrição estadual em São Paulo, não comprova que essas foram as reais destinatárias em São Paulo e que tenham recebido as mercadorias para revenda e industrialização, mas apenas reforça que as empresas supostamente estabelecidas no estado de Goiás não existiam de fato, evidenciando tratar-se de operações simuladas. Não há qualquer prova nos autos de que as mercadorias foram efetivamente entregues aos destinatários indicados, nem em São Paulo, nem em Goiás. Ao contrário, a própria defesa, ao longo de todo o processo, tenta, sem êxito, demonstrar que as remessas teriam sido destinadas a Goiás, o que confirma que o cerne de sua tese é justamente a alegação de operação interestadual. Assim, não faz sentido sustentar a exclusão do IPI da base de cálculo da multa sob o argumento de que as operações ocorreram entre contribuintes para revenda neste estado, pois não há comprovação de tais remessas. O que se extrai dos autos são os fortes indícios de simulação, inexistência dos estabelecimentos em Goiás e a ausência de evidências de saída física da mercadoria em território paulista, conforme demonstrado pela documentação acostada pelo fisco estadual. Em nenhum momento a fiscalização apontou que as mercadorias foram entregues em São Paulo para estes contribuintes, apenas que não foram destinadas às empresas em Goiás, tendo em vista a inexistência física desses estabelecimentos para comportar as milhares de garrafas de bebidas constantes nas notas fiscais autuadas.
Neste ponto, é indispensável destacar alguns trechos do relatório circunstanciado, as folhas 8 a 27, o qual evidencia que a conclusão de que as mercadorias circularam apenas no mercado interno paulista decorre exclusivamente da ausência de provas de saída física do Estado de São Paulo e da inexistência dos estabelecimentos destinatários em Goiás. Assim, não procede a afirmação da recorrente de que o fato incontroverso nos autos de que as bebidas autuadas foram vendidas a adquirentes que a destinariam à revenda. Pelo contrário, tanto o fisco quanto o julgador de primeira instância e esta relatora, em voto anteriormente proferido e acolhido à unanimidade por essa quinta Câmara, reconheceram que se tratava de operações simuladas. Ficou demonstrado, portanto, que as supostas empresas goianas, bem como as suas filiais paulistas, foram criadas com o único propósito de viabilizar a simulação das operações fiscais, sem comprovação da efetiva entrega das mercadorias aos destinatários declarados. Importa frisar que afirmar que as mercadorias circularam internamente em território paulista não equivale a reconhecer que tenham sido destinadas a adquirentes legítimos voltados à revenda das mercadorias, mas apenas que não houve comprovação da saída real das mercadorias do Estado, o que reforça o caráter fictício e simulado das transações. E aí aqui eu coloco os trechos do relatório circunstanciado e grifo, inclusive ele falando que as empresas paulistas também se encontravam com a inscrição estadual nula por simulação, e que é mais um elemento de convicção de que as empresas goianas e suas filiais paulistas foram de fato estabelecidas com o único objetivo de simulação dessas operações. E também tem um outro trecho até do relatório circunstanciado, que eu também grifei, que fala: impossível comprovar se os pagamentos foram de fato feitos por aquelas empresas, né? Dessa forma, o IPI integra corretamente a base de cálculo da multa, nos termos do artigo 24, parágrafo 1º, item 3 da Lei 6374, de 89, sendo sua exclusão cabível apenas mediante comprovação de operações efetivamente realizadas e comprovadas entre contribuintes e destinadas à comercialização e industrialização, o que não ocorreu no presente caso, de maneira que não há que se falar em erro de fato na decisão ora objeto do PRJ da recorrente. É justamente nesse sentido que a Tia Gragitite já se pronunciou, reconhecendo que, diante da impossibilidade da identificação dos reais destinatários das mercadorias, mantém-se a inclusão do IPI na base de cálculo da multa. Vejamos. Portanto, não assiste razão à recorrente, uma vez que as provas constantes nos autos confirmam a inexistência das empresas goianas e a simulação das operações, de maneira que não há razão para a exclusão do IPI da base de cálculo da multa exigida. Por fim, alega a recorrente que se constata erro de fato na decisão no tocante à aplicação da súmula 10 desse Gragitite, porém sem demonstração do erro de fato que a decisão teria incorrido. Além do fato de a recorrente ter apontado o parágrafo 9º do artigo 95 da Lei 6374, quando, na verdade, transcreve o parágrafo 9º do artigo 85 da mesma lei para respaldar a sua alegação, a decisão recorrida declara em julgar parcialmente procedente o recurso ordinário apenas para limitar os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos no auto de infração à taxa Selic. Não obstante, veja-se que, em conformidade com o disposto no parágrafo 9º do artigo 85, as multas devem ser calculadas com base nos valores básicos devidamente corrigidos monetariamente. Além disso, os juros de mora aplicáveis com fundamento na Lei 13.918 de 2009 devem ser limitados à taxa Selic em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do TIT. Desse modo, esse TIT segue alinhado com o entendimento judiciário a limitar a taxa Selic e a aplicação dos juros de mora ao montante do imposto da multa exigidas no auto de infração. Assim, não restou devidamente demonstrada a possibilidade de ocorrência de erro de fato, apto ao conhecimento do pedido de retificação de julgado neste tocante. Pelo exposto, conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado da recorrente e, na parte conhecida, lego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida tal como lançada. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Obrigado, doutora Sulamita. O processo está em debates. Parabenizo a doutora Sulamita e muito bem fundamentado. Eu vou acompanhá-la. Luiz? Doutora Sulamita, eu só fiquei com uma dúvida. Qual a parte que não conhecida? Seria... Da Selic, porque não teve demonstração de erro de fato. Como não teve demonstração de nenhum erro de fato, eu não conheci dessa segunda parte, deixei claro como ficou destacado no voto, e nessa parte não conheci. Da primeira parte, ela tentou mostrar ali um erro de fato, e aí eu conheci do recurso, mas neguei provimento.
Perfeito, parabéns, vou acompanhar. Solamita. Doutora Sulamita, a senhora não conheceu dos juros porque também eles já estão limitados, tanto os juros como a atualização à taxa Selic, é isso, né? Isso, e não houve nenhuma demonstração de que isso teria É, sido um erro de fato, né? Ela pede um esclarecimento. E esclarecimento não cabe pedido de retificação de julgado. Por isso, eu essa ia, parte eu achei importante delimitar que eu não estava conhecendo. entendi, eu ia perguntar, inclusive, para a doutora Alessandra se realmente era essa Sim, o sim, objeto. presidente. É porque o uso do PRJ ele é bem limitado, né? Então, Sim, não era erro. Então, o que conseguimos encaixar seria o esclarecimento. E até eu questiono realmente a posição da turma. Quando se tem a limitação da taxa Selic para os juros, é também para os juros sobre a atualização da base da multa, porque a gente fica com receio na hora de implementar a decisão, a uhum. fiscalização entender que é só sobre a multa e juros, e não a atualização da base. Assim, a gente não pode posicionar a Câmara numa situação em tese aqui não estaríamos antecipando voto em outras questões. Mas eu posso dizer o posicionamento do tribunal é de que quando tem pedido, o tribunal tem acolhido essa limitação também da multa, né? Da base da multa. Até porque quando a multa ela é atualizada, ela remete à sistemática de cálculo dos juros. Então, na medida em que já está sendo aplicada a Selic, também já está sendo, inclusive, nos autos lavrados posteriormente à atualização legislativa, também utiliza a Selic. Então, na medida em que está aplicada a súmula 10, pode-se entender que é também para os juros que incidem na base da multa, na atualização. Nesse caso, está claro, pela leitura que a doutora Hum. Sulamita colocou e também do texto da decisão recorrida, Sim. retificando, na verdade. Então, Tá certo. nesse caso, sim. Tá? Doutora Sulamita, então vou parabenizá-la mais uma vez pelo voto, obrigado pelos esclarecimentos, eu vou acompanhá-lo integralmente. Doutora Aline, tem algum esclarecimento? Não, não. Parabéns, doutora Sulamita, não tem nenhuma observação. Vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando votação. Encerrando votação. Anunciando o resultado. Doutor Alessandro, no processo 426.571, Interfood Importação Limitada, o pedido de retificação de julgado do contribuinte, ele foi conhecido parcialmente e não provido, por voto unânime da Câmara. A senhora pode ficar à vontade para se retirar, e se a senhora quiser ficar também acompanhando, se bem que este é o único processo hoje que nós temos na Câmara. Então, agradeço a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia. Só gravar a sustentação oral. Encerrando o julgamento. Sendo esse o único processo em julgamento na data de hoje, em decorrência da retirada de pauta do 5035356 da Canaflex SA, eu agradeço aos meus colegas e anuncio o fim da sessão do dia 30/10/2025 da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Peço ao Luiz, por favor, para encerrar a gravação.